Olá pessoal, mais uma vez aqui a gente vem ajudar vocês através de exercícios de raciocínio lógico, né? Dessa vez a gente vai trabalhar especificamente proposições equivalentes, né? Então o exercício que a gente vai trabalhar aqui fala o seguinte: considere a sentença. Se cometi um crime, então serei condenado. Então, ele pergunta uma sequência logicamente equivalente à sentença dada. Então, a gente vai trabalhar equivalência de proposições. É nítido que a gente vê o conectivo então. Se cometi um crime, então serei condenado. Então, toda vez que eu falar de crime, quando eu falar de crime, eu estou falando de um P. Então, P significa crime. E condenado, serei condenado, significa o quê? Então, ele está me dando a seguinte coisa. P, se então, esse é o símbolo que. Esse cara aqui tem duas proposições famosas equivalentes que eu quero passar para vocês. A primeira ou seja, o resultado, se eu botar isso numa tabela, ele vai ser exatamente equivalente. Eu posso ter esse resultado aqui, eu vou negar o primeiro, trocar o conectivo então por ou e vou manter o segundo. Logicamente falando, isso é idêntico a isso. Pode fazer a tabela disso aqui e verificar que eles são idênticos, ok? Mas eu tenho uma outra também. A outra seria você manter o conectivo então, não vai mudar o conectivo então, porém você vai inverter a ordem. O que era o segundo vai passar o primeiro, vai passar a ser o primeiro, e o P, que era o primeiro, vai passar a ser o segundo. Porém, os dois vão estar sendo negados. Eu vou negar o primeiro, o meu segundo que vira primeiro e o meu primeiro que vira segundo. Os dois vão estar negados, ok? Então, para essa questão, eu tenho duas respostas. Quais seriam as duas respostas? Vamos verificar aqui. Para a resposta de azul, como seria? Está escrito aqui, para me negar o primeiro. Se o primeiro, que é o P, eu falei cometi crime, e aqui é um ou, então eu vou colocar aqui, não cometi um crime. Certo? Já neguei o primeiro. Não cometi o crime. Depois, conectivo ou. Então, ou, né? E continuou a frase citando o que, né? O meu que era serei condenado. Então, a nossa proposição equivalente é não cometi um crime. Ou serei condenado. Ou serei condenado. Então, essa proposição que eu coloquei de azul, ela é equivalente, ela tem o mesmo resultado lógico. Não cometi um crime ou serei condenado, certo? Mas eu posso ter também a de verde aqui. Como que seria de verde? Por que ele está pedindo? Para manter o então. Se é para manter o então vai ter um se e lá na frente vai ter um então. Mas ele está pedindo para fazer o quê? Para negar a segunda, né? A segunda não é serei condenado, então você vai negar ela. Ou seja, o que você vai colocar? Se não serei condenado, vou abreviar aqui. Se não serei condenado, então tem que negar a segunda, que a minha segunda era aquela que era a primeira, então não. O que está escrito como primeira? Cometi um crime, então o que é negar isso? Não cometi um crime. Então, logicamente, essa proposição aqui é equivalente à proposição dada. Então, significa que o resultado lógico de se não serei condenado, então não cometi o crime, tem o mesmo resultado lógico dessa proposição dada aqui. Então, tem duas possibilidades de resposta para essa questão de equivalência lógica. Atenção na descrição do vídeo, que na descrição do vídeo eu vou colocar todas as equivalências lógicas mais utilizadas, ok? Então, nessa questão eu trabalhei a equivalência lógica do conectivo se então, ok?
ok, pessoal? Espero ter ajudado vocês. Tamo junto. Forte abraço. Compartilha aí, deixe seu gostei, por favor.